Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus e de nosso Pai, para que a gente possa crescer, amadurecer e ensinar outros a viverem da mesma maneira. Por isso é importante saber sobre o que ensinar. Timóteo, na carta de Timóteo, Paulo fala sobre isso. Ele dá instrução muito clara acerca destas coisas e para não perdermos tempo com coisas inúteis. Ele diz lá em 1 Timóteo 1, 3 e 4, ele fala assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussão do que o serviço de Deus na fé. E no 5,7 ele fala: ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então, o primeiro aspecto que a gente precisa entender, que a gente precisa evitar discussões. Ou seja, nós devemos incentivar as pessoas, levar as pessoas ao verdadeiro serviço de Deus, verdadeiro serviço que expressa pela fé. O que nós precisamos entender? Nós podemos, talvez, perder tempo com muita informação, com muita teoria, com muita explicação de coisas que não vão fazer diferença nenhuma em nossas vidas. É um saber que não nos levará a um processo de crescimento. Muitas vezes perdemos tempo com discussões que não irá transformar a nossa maneira de pensar, nem nos levará à vontade de Deus. Por exemplo, podemos discutir acerca do final dos tempos. Teorias, deduções, opiniões, temos várias. Falta de consenso entre os estudiosos? Temos. Podemos perder tempo neste aspecto? Podemos. Isso nos levará a vivermos de forma diferente? De forma alguma. O que nós precisamos entender? Tem mais assunto? Tem. Se a gente olha a questão da predestinação, ou não, ou seja, se a gente olha na questão do arminianismo, todos justificam as suas posições pela Bíblia? Sem chama de dúvida. Quem pensa de um jeito acha que o outro está errado, equivocado, e não consegue enxergar. Do que se trata isso? Isso se trata de partidarismo, de tomarmos uma posição, de não conseguirmos entender a vontade de Deus, o propósito de Deus e o que seja viver o reino de Deus. Não são nossas diferenças que irão fazer a diferença, no sentido de que elas simplesmente, quando adotamos uma postura de não ouvir o outro, não compreender o outro, isso nos leva a separarmos mais e mais e não a cumprirmos a vontade de Deus. O que é o serviço de Deus? O serviço que realizamos por fé, uma obra que expressamos por fé e que revela o Pai ao mundo. Aquilo que é importante, isso que a gente precisa entender. Pois quando amamos uns aos outros, na realidade o que nós traduzimos é entendermos que devemos ser e somos oferta para que o outro cresça. Em que? No nosso conhecimento? Não é o nosso conhecimento, mas na expressão das obras que realizamos, nas coisas que revelam o Pai, que manifestam sua vontade, que conduz a pessoa a compreender o que seja graça, misericórdia, amor, compaixão, longanimidade como fruto do Espírito, benignidade. É isso que a gente precisa entender. Nós somos chamados para vivermos um só propósito. Nós somos chamados para expressarmos a vocação e o chamado de Deus. E a gente precisa entender que isto é o que precisamos ensinar. Precisamos falar acerca de quem somos em Deus. Precisamos falar acerca desta nossa identidade. Precisamos falar acerca das promessas, da capacitação, do poder derramado, da autoridade nos concedida,
da vida que recebemos de Deus, para que a gente possa, entendendo e compreendendo, amadurecer, crescer na fé, pois o nosso crescimento na fé vem do conhecimento da palavra do Senhor. A fé aumenta porque nós conhecemos a promessa e porque diante das situações que nós convivemos ou vivemos, nós expressamos, ou melhor, nós entendemos, lembramos das promessas e vivemos segundo as promessas. A escolha de viver de uma maneira ou de outra depende do nosso grau de maturidade ou da nossa imaturidade. Podemos pensar na perspectiva natural ou podemos pensar na perspectiva eterna, de valores eternos. O que a gente precisa? A gente precisa crescer. Precisamos nos preocupar e ensinar aquilo que traduza Cristo por meio de nossas vidas. E não é discussão sobre coisas que não irão fazer diferença. O que a gente precisa, por exemplo, saber acerca dos finais dos tempos? Primeiro, que Jesus virá, que será um tempo de tribulação e cada vez maior. E principalmente, que nós precisamos estar prontos, sempre prontos para a vinda do Senhor. Como ficamos prontos? Quando fazemos as suas obras, quando caminhamos rumo à maturidade, entendendo que é isso que a gente deve, não só viver, fazer, mas ensinar outros a fazer. Isso irá impactar no que ele pensa? Não. Na maneira de ele ver a vida? De forma alguma. Porque à medida que ele irá amadurecer, ele entenderá o que é importante. Se trata da discussão de teologias e de ideias? De jeito nenhum. Mas se trata única e exclusivamente de compreendermos o amor de Deus, de entendermos o amor de Deus, de conhecermos o Pai e vivermos a sua vontade neste mundo, sendo expressão visível do Deus invisível. Fazemos isso na nossa individualidade? De jeito nenhum. Nós somos chamados para vivermos corpo, fomos inseridos no corpo de Cristo, somos como pedras vivas de um templo que Deus está construindo. Não está relacionado a uma questão de uniformização e padronização de pensamento, mas sim de entendermos que o nosso propósito é servir uns aos outros e ser instrumento na edificação dos outros. É sobre isso que não só devemos revelar e expressar em nossas atitudes, mas ensinar uns aos outros, para que haja o crescimento, o amadurecimento e o expressar da vontade do Pai. Que a gente possa entender isso, que a gente possa compreender estas coisas e nos sujeitarmos à vontade de nosso Deus e Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.